Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Responda rápido qual o principal problema do Vasco hoje. Imagino que você tenha citado a falta de gols, e aqui que vem a conclusão surpreendente. Desde que o Pedrinho se tornou presidente do Vasco, o clube gastou quase 200 milhões de reais em atacantes. E a verdade é que esses 12 reforços, que totalizaram 188 milhões de investimento, não deram conta do recado. Bora pra lista? O Brenner, o mais caro de todos, 31 milhões de reais. Inestrosa, reserva do reserva, 30 milhões de reais. Andrés Gomes, o único que se saiu bem, também custou 30 milhões de reais. Colídio, recém-contratado, 23 milhões. Nuno Moreira, 20 milhões de reais. Garré custou 15 milhões de reais. Maxime Domingues, 12 milhões. Spinelli, de pouquíssimo e baixíssimo aproveitamento, 10 milhões e meio de reais. E o Lloyd, 9 milhões de reais. Teve ainda o Jean Davi com 8 milhões de reais. Alex Teixeira e Emerson Rodrigues chegaram sem custos. A pergunta que eu faço para você, de todos esses que eu citei, qual foi o pior custo-benefício? E qual aquele que você não contrataria em hipótese alguma? O espaço para comentário está aberto para a gente ouvir aquilo que você pensa, beleza? Péssima notícia para o torcedor Cruz Maltino, a justiça travou o empréstimo que Marcos Lamáquia estava disposto a fazer ao Vasco, valor de 150 milhões de reais. Como o Vasco está em recuperação judicial, houve um pedido para que a justiça aceitasse esse novo empréstimo no formato DIP. Recentemente a justiça já havia autorizado outro empréstimo de 40 milhões de reais, mas nesse caso específico dos 150 milhões não houve autorização. A justiça determina que essa grana só vai poder ser utilizada pelo Vasco após auditoria da ICTS. Esse novo empréstimo é tratado como urgente para uma série de pagamentos e para o fluxo de caixa do Vasco. Até por isso, o Cruz Maltino vai acelerar o processo de pagamento da auditoria para tentar ter a resposta mais breve possível para avançar nesse empréstimo de 150 milhões de reais. E o Vasco pode perder zagueiro e corre o risco de ter de buscar reforços menos interessantes. Bora explicar em detalhes essa história. Diego Carlos, brasileiro de 33 anos de idade, que atua como zagueiro do Fenerbahçe, tem negociações avançadas com o Parma. O time italiano conseguiu convencer o Fenerbahçe a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. O Vasco tentava ou aguardava por uma rescisão do contrato do Diego Carlos com o Fenerbahçe para tentar fechar com um atleta de 33 anos de idade sem custos. Importante registrar também que nas últimas horas surgiu a notícia de que David Washington, centroavante, revelado no Santos e comprado pelo Chelsea, interessa. O que eu posso contar para vocês é que essa negociação com o Vasco não vai acontecer, está tudo encaminhado para que o David Washington se torne reforço do Strasbourg da França. O Strasbourg tem o mesmo dono do Chelsea e vários dos atletas que não conseguem espaço no clube inglês têm tido oportunidade nesse time lá do futebol francês. Para completar o noticiário vascaíno, a notícia não é boa. Existe um risco de, por conta do veto da justiça a um empréstimo de 150 milhões de reais, que o Vasco tenha de recorrer a reforços menos importantes. Não se sabe ao certo quando o Vasco vai ter direito a essa bolada, que pretende colocar no clube o Marcos Lamáquia. E sem grana, o Vasco pode ser obrigado a fazer movimentos mais modestos nessa reta final de janela de transferências. Péssima notícia, especialmente pela necessidade do Vasco em buscar reforços para o ataque. O time até melhorou defensivamente, mas segue com muita dificuldade em converter em gols as chances criadas. Torcedor, a juíza bloqueou o empréstimo do Vasco, travou nesse momento. O que vai acontecer? O Vasco vai entrar em colapso, a perigo para o restante da temporada e a janela não será complementada. Preparação para o jogo de amanhã. Vasco e Vitória, Maracanã ou São Januário? A juíza Simone Chevran, da 4ª Vara Empresarial, deu uma travada. Foi um verdadeiro zagueiro, trava alta, foi no peito do Vasco e o VAR não vai poder interceder nesse momento. Se não, vejamos. A juíza indicou que o Vasco, nesse momento, não vai poder fazer um novo endividamento, ou seja, um novo empréstimo, por entender que o Vasco ainda tem ritos a cumprir dentro do processo. Como, por exemplo,
a contratação de uma auditoria proposta pela 777, acatada pela juíza e pagando já antecipadamente 60% para que ela possa trabalhar e dar o aval, o que vai levar algo em torno, pelo rito processual, de 15 dias úteis. Então a gente está falando de 20 dias. A janela fecha no início de setembro. Os 20 dias vão explodir a janela. Ou seja, o Vasco, sem dinheiro, como vai contratar? Vai ter que mudar a rota, mudar a estratégia e pegar jogadores livres no mercado. Sabe quando você vai comprar uma passagem aérea e você coloca os filtros? Eu quero voo direto, voo que sai à noite, voo que na faixa de tanto a tanto de preço. Você começa a diminuir a sua busca. É o que o Vasco vai fazer. Brian Rodrigues, esquece. Nenhuma chance. John Mercado, esquece, graças a Deus, né? Quase gol, esquece. Aí a juíza vai ter ajudado o Vasco. Mas brincadeiras à parte, o Vasco vai ter que mudar a rota. Zagueiro, só quem está livre no mercado. E aí? Só que fora isso, os 150 milhões de endividamento, ou seja, de aporte que entrariam no cofre do Vasco, sob forma de empréstimo, esse endividamento não é só para contratar, ele é principalmente para fluxo até o final do ano. E aí, meus amigos, segundo o Vasco, o dinheiro acaba amanhã. Aliás, véspera do nosso aniversário. Que presente de aniversário. A saída para esse veto, para essa trava da juíza Simone Chevran, da 4ª Vara Empresarial, há 2 caminhos a seguir. O Vasco pedir reconsideração, apresentando seus argumentos, o porquê desse pedido de 150 milhões, que é um novo endividamento, que a juíza já tinha chamado a atenção que não aconteceria se o Vasco não cumprisse algumas obrigações. E não adianta o administrador judicial, o watchdog, o gatekeeper, darem o ok, e a administração judicial deu, inclusive, um aval à juíza e manifestou-se no processo de que o Vasco vem cumprindo a sua governança, vem alterando tudo que a juíza pediu, mas nada disso adianta, porque a decisão é dela. Então há 2 caminhos. A reconsideração dessa decisão, com o Vasco apresentando todos os seus argumentos, ou a ida ao desembargador César Cury para falar: desembargador, a decisão da juíza nos coloca num colapso financeiro. E aí ele, acima da juíza da 4ª Vara Empresarial, pode dar esse despacho e liberar esse novo endividamento. Vamos aguardar, mas não serão dias fáceis. Aliás, falando em dias fáceis ou difíceis, vou tomar mais um cafezinho aqui. É impressionante como o presidente do Flamengo tem uma tara pelo Vasco. E ele ontem emitiu, inclusive, uma nota oficial. O Flamengo está muito preocupado com o processo de isonomia do futebol brasileiro. O Flamengo anda muito preocupado com o que está acontecendo com o Vasco. Acha que o Vasco não pode ficar pegando empréstimo para lá e para cá, porque o Flamengo conhece tudo da situação financeira do Vasco. Entende que isso fere os princípios da igualdade. Como assim? Tomar empréstimos, começar a contratar, se endividando. O que é isso? Eu estou preocupado com o co-irmão. Agência reguladora, vamos lá, manifeste-se, debruce sobre o processo Vasco da Gama, para tudo, como diz meu amigo, meu irmão João Guilherme, e agora olhe atentamente para o Vasco da Gama. Olha o que está acontecendo, gente. Vocês vão deixar passar isso para o futebol brasileiro, isso é terrível. Presidente Luiz Eduardo Batista, não faça uma cortina de fumaça, né? Não use subterfúgios ou palavras rebuscadas para querer se meter num problema que não é seu, que não diz respeito ao Flamengo, que é uma grande instituição, mas que o senhor está se apequenando para tentar mudar o foco. O Flamengo pode postergar pagamentos aos empresários, às comissões, dívidas que ele contraiu,
Porque quando você tem pagamentos a fazer, elas são dívidas. Quando você quita, deixa de ser dívida. Ah, não, eu posso postergar, isso está no contrato. Legal. E o Vasco não pode pegar o empréstimo para ter fôlego? Por quê? O Vasco está inadimplente? É impressionante, cara. É impressionante como gosta de aparecer em cima do Vasco. Ou, para mim, é cagaço, é medo. Enfim, vamos virar a página. JP foi emprestado ao Casa Pia. Boa sorte ao garoto que não estava tendo espaço no Vasco da Gama. Vasco vai levar o jogo com vitória para o Maracanã? Há essa possibilidade, sim. O Vasco já pediu, inclusive a CBF já manifestou. E acho uma decisão bem importante, bem do tamanho desse jogo, para que mais vascaínos possam ir ao estádio acompanhar a decisão quarta-feira que vem, 9h30 da noite. Só que amanhã tem decisão. A delegação embarca para Assunção hoje. Vai com o que tem de melhor, à exceção dos dois reforços, o Facundo Colídio e o Santiago Souza, que não foram inscritos nessa fase da competição. E eu torço muito para que o Vasco volte a jogar bem. Ah, mas o Vasco não tem elenco para 3 competições. Gente, jogando bem, avançando, moral eleva. Jogando mal, sucumbindo, a gente vai explodir. E dentro é muito ruim. O resultado é péssimo. O resultado do Santos foi horroroso por tudo que aconteceu. Então perder nunca é legal, ser eliminado nunca é legal. Avançar é importantíssimo. Até porque o calendário tem espaço para acomodar as competições. Que o Vasco faça uma grande partida amanhã. Que o Vasco elimine o fraco Olímpia, mas para isso tem que jogar futebol. Algo que não fez em São Januário nos últimos 2 jogos em especial. E que esses atacantes que lá estão acertem o gol. Não deve ser tão difícil assim, não. Mas que a gente passe por essa fase. Jair está fora do jogo, né? 1 mês fora do Vasco, mas que a gente consiga avançar de fase. É isso, torcedor. Você está preocupado? Sem o dinheiro, como é que vai fazer? Asfixiar o Vasco? É proposital? Já tinha sido avisado? Não dá para dar um jeito? Enfim. E o rival? Se metendo onde não é chamado? Vamos com tudo, torcedor. Uma excelente quarta-feira, aquele café esperto para começar bem o seu dia, o nosso Super Coffee Diário da Informação. Espero que você tenha gostado. Então, se inscreve no canal se você é novo e não está inscrito. Fechado?